Tandar, o Bárbaro, o retorno de Gemini. O ano é 1994. Do espaço surge um cometa fora de órbita, afastando a Terra da Lua e causando destruição cósmica. A civilização se transforma em ruínas. 2000 anos depois, a Terra renasce. Um mundo bem estranho, diferente do que era antes. Um mundo de selvageria, de transformação e de magia. Porém, um homem levanta sua arma para lutar pela justiça. Com seus companheiros Ukla e a princesa Ariel, ele usa sua coragem, sua força e sua fabulosa espada contra as forças do mal. E nas sombras esquecidas do tempo, um mal adormecido desperta novamente. Em meio às montanhas devastadas, Zogar, o Bárbaro, treinava sozinho dentro de uma caverna profunda. Sua força era brutal e sua fúria incontrolável. Golpeava as rochas com seu tridente, fazendo-as se despedaçarem. De repente, uma voz sombria ecoou dentro de sua mente. Uma voz que não vinha de homem algum. Bárbaro! Bárbaro! Escute-me! Zogar ergueu a cabeça. Quem fala comigo? Mostre-se! Bárbaro! Bárbaro! Escute-me! Eu, Gemini, o Senhor das Duas Faces, falo contigo das profundezas da prisão mística. Liberta-me, e eu lhe darei o que você mais deseja. Zogar então respondeu. Por que eu acreditaria em um feiticeiro? A voz respondeu grave e dupla, como se dois seres falassem ao mesmo tempo. Não se iluda, Bárbaro. Você pode e vai me libertar da minha prisão. Mas só eu posso te libertar da sua humilhação. Eu posso te dar o poder para destruir Tandar, o Bárbaro. Os olhos de Zogar se estreitaram. E o que quer em troca, feiticeiro? Encontre outra das pérolas negras, disse a voz. Foi uma pérola que me aprisionou, e somente uma pérola pode me libertar. Faça isso, e o poder para destruir Tandar será seu. O coração de Zogar ardeu em vingança. Sem hesitar, montou seu cavalo e partiu pelas terras devastadas, guiado apenas pela voz do bruxo. Enquanto isso, muito longe dali, Tandar, Ariel e Ukla cruzavam as planícies do oeste. O sol brilhava sobre as ruínas do antigo mundo. Ariel recebe uma mensagem mágica de uma de suas amigas amazonas. A mensagem diz que um bárbaro chamado Zogar está devastando algumas cidades atrás de uma pérola negra. Tandar empunhou sua espada solar e clamou em voz alta. Zogar maldito, espere por mim que eu já estou chegando. Ariel, Ukla, vamos! E o trio saiu galopando. Enquanto isso, nas ruínas submersas de uma fortaleza esquecida, Zogar lutava ferozmente contra guardiões de pedra. Seus golpes ecoavam como trovões até que, enfim, alcançou uma câmara iluminada por uma luz negra. No centro flutuava a pérola negra, pulsando com energia sombria. Zogar avançou, tomou-a nas mãos e exclamou várias vezes: Logo, Tandar! Logo! No mesmo momento, um redemoinho de escuridão se abriu diante dele. Então, a voz do bruxo Gemini surgiu, transformando-se em uma grande risada e logo depois dizendo: Finalmente livre! Zogar pegou o seu tridente e ameaçou quebrar a pérola na frente do bruxo. E o bruxo, olhando aquilo, gritou: Não faça isso, seu tolo! Se o fizer, estragará nossos planos, pois ainda estou fraco e preso entre dois planos de existência. E Zogar disse: Me dê o que é meu por direito, bruxo, e faça isso rápido e sem truques. E lembre-se que, quando eu destruir o meu inimigo, também destruirei o seu. O bruxo Gemini sorri cinicamente e diz: Que assim seja. O bruxo de duas faces estende sua mão sobre o tridente de Zogar e aumenta o seu poder. Mas antes que Zogar saia, ele diz ao guerreiro: Vença Tandar, mas não o mate. Eu preciso dele vivo para desfazer a prisão da pérola negra. Respondeu então Zogar ao bruxo Gemini: Zogar não recebe ordens de ninguém, principalmente de um bruxo. Saia do meu caminho, ou eu o destruirei antes de destruir Tandar, feiticeiro maldito. Tomado por uma força sobrenatural, Zogar partiu em busca do seu antigo inimigo, com o seu tridente banhado em energia sombria, e levou consigo o exército de homens-ratos do bruxo Gemini. Zogar encurrala os nossos heróis no caminho com uma armadilha do exército de homens-ratos do bruxo Gemini. Então Tandar, fitando o inimigo, grita: Zogar! Pensei que já tivesse aprendido a lição. Ah, Tandar! Respondeu Zogar com um sorriso selvagem. Desta vez, quem aprenderá será você. Enquanto Ariel e Ukla lutavam contra os ratos, os dois bárbaros finalmente se encontram. A terra treme com a força de seus golpes. A batalha é feroz e brutal.
A espada solar e o tridente se chocam em faíscas que iluminam o céu. A cada golpe, o poder de Zogar parece crescer, alimentado pela energia sombria da pérola. Thandar fica espantado com o tamanho do poder de Zogar e diz em voz alta: "Pelo Deus do Trovão! Como pode ser isso? De onde vem todo esse poder? Zogar nunca foi páreo para mim antes. Ariel e Ukla não conseguem ajudar seu amigo, pois estão em sua própria batalha pessoal contra os homens-ratos do bruxo Gemini." Por um breve momento, Thandar começa a ceder. O herói cai e Zogar se ergue triunfante, pronto para desferir o golpe final. Mas, nas sombras entre os mundos, o bruxo Gemini observa com inquietação. Ainda não está completamente livre. Seu corpo físico não se reconstituiu, e sua alma continua parcialmente presa ao limbo. Para retornar com todo o seu poder, ele precisa que a prisão seja desfeita pelo próprio bárbaro que a conjurou. Se Thandar morrer, a ligação se quebrará para sempre, e Gemini jamais poderá regressar por completo a este mundo. Assim, tomado pelo desespero, o bruxo se materializa entre as nuvens, acima do combate, e interfere. Ele lança uma rajada de raios de seus olhos sobre Zogar, jogando-o longe de Thandar no último instante. O bárbaro, confuso e enfurecido, sente que sua vitória foi roubada. A magia de Gemini o impede de cumprir sua vingança, e isso desperta em seu coração uma fúria ainda maior do que a que nutria por Thandar. Zogar, tomado pela raiva, percebe que está sendo usado. O bruxo não deseja a vitória do guerreiro, apenas sua servidão. A batalha que antes era contra Thandar, agora deveria ser contra o bruxo, já que ele se colocava no caminho de sua vingança. Zogar começa a disparar raios de seu tridente contra o bruxo Gemini, e quando o bruxo vê que não há outro jeito, começa a retribuir com os raios que saem de seus olhos. Começa ali uma batalha entre o bruxo Gemini e o bárbaro Zogar. Mas o que então parecia ser uma briga bem acirrada, a balança tomba a favor do bruxo Gemini, pois ele desativa o poder do tridente de Zogar, já que foi ele mesmo quem concedeu esse poder. A partir daí, ele fere Zogar a ponto de deixá-lo atordoado. Quando Zogar cai, Thandar percebe que algo cai de sua vestimenta. Era uma pérola negra que Zogar guardava. Thandar corre em direção à pérola e a pega. Antes que possa usá-la contra o bruxo de duas faces, Gemini desfere vários raios de seus olhos. Thandar se esquiva de muitos e repele alguns com sua espada. Thandar se vê em dificuldades. Vê que o bruxo está em uma posição estratégica melhor, lançando seus raios, e nota que seus amigos estão cercados pelo exército de ratos. Então ele decide levar a guerra em direção a eles, fazendo com que os raios de Gemini acertem seus próprios homens-ratos, o que facilita a vida de Ariel e Ukla. Thandar vê que o bruxo se manteve a uma distância segura para evitar ser atingido pela pérola, mas percebe também que quando Ariel se liberta do ataque do exército de ratos, consegue por um momento distrair Gemini com alguns de seus raios mágicos. Thandar então tem uma ideia: lançar a pérola negra com o poder de Ariel em direção ao bruxo. Ele diz a Ariel: "Lance a pérola com o seu poder sobre o bruxo." E Ariel assim o faz, lançando a pedra com seu poder em direção ao bruxo Gemini. Mais uma vez, ele é derrotado e aprisionado pela pérola negra. E enquanto é lançado novamente em sua prisão, o bruxo grita em desespero: "Maldito seja, bárbaro! Malditos sejam todos vocês!" Thandar ouve as palavras do bruxo e responde em voz alta: "Pior que um bruxo que fala demais é um bruxo que não sabe perder. Retorne, bruxo, para o seu lugar de direito, e se certifique de que desta vez não volte. Porque se voltar, saiba que Thandar sempre estará aqui para lhe derrotar." Thandar olha para Ariel e Ukla e os abraça, dizendo: "Que bom que vocês estão bem, meus amigos." De repente, Ukla começa a se comunicar e apontar para o campo de batalha. Ariel então diz a Thandar: "Veja, é o bárbaro Zogar. Ele está se movendo." Thandar olha para trás e diz: "Pelo Deus do Trovão, Zogar ainda está vivo? Será que todo mundo neste lugar que fala demais se recusa a morrer?" E sai caminhando em direção a Zogar. Ukla então se comunica com Ariel, e Ariel ri, dizendo: "Não, Ukla, não posso dizer isso a Thandar. Se eu disser a ele que essas palavras também se aplicam a ele, ele não vai gostar." Chegando à presença de Zogar, Thandar diz: "Por ora não vou te matar. Por ora você vai viver. Mas se eu te encontrar novamente, cumprirei a promessa que te fiz da última vez e eliminarei você deste mundo. Agora vá, e não cruze mais o meu caminho, ou sentirá a fúria de Thandar." Então Thandar vira as costas para o bárbaro Zogar e sai andando em direção a seus amigos.
Os três montam em seus cavalos, e Tandar levanta sua espada clamando em voz alta: Ariel, Ucla, vamos! Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo!